Antes de começar esse vídeo, quero pedir desculpa pela qualidade ou pelo áudio se estiver um pouco ruim e pelo vídeo também. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre muitas coisas, mas a principal delas seria a- o gerenciamento de tempo, o gerenciamento da vida no geral, né, relacionado ao trabalho. E relacionado também a metas, né? Que às vezes a gente cria muitas metas, cria, sabe, muitas expectativas sobre algumas coisas e acaba que não cumpre, né? Então, a maior parte das vezes, quando a gente fala para nós mesmos que a gente tem que cumprir determinada meta ou tem que é, realizar determinado trabalho, acaba que a gente tem que cumprir aquilo. Porque muitas vezes a gente coloca tanta coisa na nossa cabeça que a gente não cumpre, sabe? E acaba que vai acumulando, acumulando, vira uma bola de neve e isso acaba em ansiedade ou coisas, sabe, desse gênero. E então a gente precisa ter muito cuidado com isso. E uma das coisas que a gente precisa fazer para a gente ter esse controle de gerenciamento de tempo é a gente ter noção de nós mesmos, né? E quando eu falo tempo, tempo, tempo mesmo, de horas, né? De horas de você ter o que ter tempo de fazer determinadas coisas. E eu sei que muita gente não tem esse tempo, né? E eu acho que a principal coisa que a gente tem que entender é que esse tempo ele não é um tempo necessário, mas é um tempo preciso, sabe? Quando eu digo gerenciamento de tempo, é aquele tempo que você está sendo produtivo, sabe? Não aquele tempo que você está curtindo com a família, ou curtindo com a namorada, ou curtindo com amigos, né? Porque eu acho que no final de tudo a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Porque a vida é, traz aí poucas e boas, e eu acho que o equilíbrio é a principal coisa que a gente tem que buscar na vida. Então, dada essa introdução, né, gostaria de falar sobre uma matéria que eu li, que eu estava lendo hoje, né, e me deu essa ideia, esse insight para esse vídeo. É, o nome do local que eu li a matéria é chamado de Thought Boat, né, Thought Boat, é uma matéria em inglês aqui. E o nome da matéria é 10 dicas para estar focado nos seus projetos pessoal, né? E falando assim, levei para o meu lado mais profissional, né? Meu lado mais profissional porque eu trabalho com desenvolvimento, trabalho em casa e acabo que a gente precisa ter mais foco, precisa ter mais determinação e disciplina no quesito na luta contra nós mesmos, né? E eu venho passando aí problemas para manter focado e tal, e a gente tem que ter essas noções. E eu acho que a gente pode começar com um ponto crucial, que é tente encontrar tempo, porque a gente demora para encontrar um tempo de qualidade, né? Então, por exemplo, se a gente colocasse num gráfico, se a gente colocasse num gráfico qual momento do nosso dia a gente é mais produtivo ou não, a gente ia ver que ia estar constantemente oscilando, né? Então a gente tinha que, por exemplo, pegar aquele momento que a gente sabe que vai estar totalmente focado, sabe? Que você vai estar disposto a fazer você se focar, sabe? Então acho que é principalmente encontrar esse tempo. E esse tempo é um tempo que é necessário para a gente realizar coisas sérias na vida, né? Então é dentro desse tempo que eu quero conversar e dentro dele que a gente tem que organizar, né? Porque às vezes a pessoa quer ter esse tempo de qualidade para tentar desenvolver alguma coisa, tirar uma ideia do papel, né? Fazer um business ali e não sabe gerenciar, acaba que na hora que tá ali acaba se desfocando e fala que pô, aquilo ali não é para ela, né? Então, acho que o segundo ponto é você, depois de ter encontrado o tempo, é você traçar uma meta a médio e longo prazo, né? Você colocar ali, pô, dentro de determinado tempo, eu quero estar com isso feito, aquilo feito, né? Quero alcançar determinada formação, ou determinado objeto, né? Ou determinada quantia de dinheiro. Então, a primeira coisa é você traçar essa meta. E terceiro ponto que eu anotei aqui seria quebrar essa meta grande em pequenas metas, né?
Às vezes você tem ali uma formação de 6 meses, quebrar ali em trabalhos completos de um em um mês ou de 3 em 3 semanas. Então, isso é uma coisa que vale muito a pena. E eu acho que outra coisa que é muito importante a gente falar aqui é das conquistas diárias, né? A gente falou do médio prazo, aí baixou um pouco mais, aí temos que falar da conquista diária, que é aquela conquista de você terminar de fazer aquilo, terminar um dia de trabalho, e um dia de trabalho focado, né? Porque às vezes a gente trabalha ali, só tá o nosso corpo e nossa alma tá em outro lugar, nosso pensamento tá em outro lugar. E às vezes a gente só tá ali de corpo, sabe? Então quando eu falo terminar aquele dia de trabalho focado, aquele dia de você fala, pô, rendi pra caramba, você, né, tá ali comemorar mesmo consigo, pessoas que são religiosas, agradecer a Deus por ter essa oportunidade, mesmo que o dia não tenha sido bom, sabe? Então eu acho que é muito interessante isso. O quinto ponto que eu gostaria de trazer aqui seria sobre as distrações, né? Que eu, como trabalho em casa, eu tenho muitas distrações assim para acabar me prejudicando. Então, tipo, eu acho que a distração é uma coisa que acaba trazendo um malefício, né? Se você não sabe controlar. Então você tem que tentar manter o celular na gaveta ou deixar o celular na cama e vai trabalhar, sabe? E quando você está falando de escritório, também já trabalhei em escritório. E quando eu trabalhei no escritório, eu sempre deixava o celular do lado. Só que também chegou um tempo de me incomodar que eu tive que dar para um colega de trabalho segurar ele para mim para eu não pegar, sabe? Porque eu precisava focar naquilo que eu estava fazendo. Então, assim, a gente precisa ter esse autocontrole. Eu acho que no final de tudo é sobre autocontrole, né? Então, o sexto ponto seria as pausas, né? Você é, não se matar de trabalhar, não se matar de fazer, parar de viver porque tem uma meta ou outra, sabe? É você, como eu disse, autocontrole e equilíbrio, eu acho que é a palavra de tudo, né? Então, quando você tem as suas metas, seja ela grande ou pequena, e seja ela da dificuldade média, avançada, você tem que tentar colocar momentos de descanso, momentos de que você tu vai dar uma respirada, tu vai dar uma relaxada, sabe? Ficar mais tranquilo, esquecer daquilo, porque às vezes é nesses momentos que tu encontra as melhores formas de resolver aqueles grandes problemas, sabe? E acaba que são nesses momentos que tem aqueles melhores insights. E outra coisa que eu gostaria de trazer aqui, além das pausas, seria a parte do gerenciamento em si agora, que seria o gerenciamento do tempo dentro dessa orquestração, né, de tarefas, que seria o Pomodoro, né, que é uma técnica muito conhecida, às vezes quem está assistindo não conhece. É uma técnica que você executa uma tarefa por determinado tempo, por exemplo, 25 minutos, e faz uma pausa de 5 minutos. Aí você quebra o seu dia em vários 25 minutos até você terminar ele. Eu uso constantemente no trabalho e ajuda bastante. E outra coisa também muito boa para você alinhar isso e usar junto do Pomodoro, muitas pessoas usam um ou outro, mas usar junto do Pomodoro é o Kanban, né? Que é uma técnica de você colocar um quadrinho, né? Pode ser num papel ou pode ser no Trello, que é uma plataforma gratuita que tu pode ter até uma limitada quantidade de quadro, que tu coloca lá to do, né? A fazer, fazendo e feito. Então você vai colocar essas três colunas e vai colocar lá desde coisas da tua casa, coisas, né, diárias e tal, e também coisas que é desses momentos que eu tô comentando aqui, que é para você falar, pô, fiz isso aqui hoje, né? Coloca lá tarefas diárias dentro do serviço, dentro daquele construção do processo que você está montando ali ou daquela determinada tarefa. E é muito bom, ajuda você a ver e ajuda você, quando você vai vendo o quanto você já concluiu, você vai olhando para trás e vai vendo que quanto maior a tarefa, melhor é de quebrar ela em pequenas partes, sabe? Então, você vai vendo que quando você olha, né, como terceira pessoa, vê uma tarefa gigante, uma tarefa muito difícil, mas você quebrando ela vai ficando mais tranquilo de ser realizada, né? E ainda mais alinhando com Pomodoro e Kanban, né? Aí o Kanban eu indico o Trello,
que o Trello é muito bacana para principalmente tem muitas empresas que utilizam o Trello. Eu já trabalhei numa empresa que utilizava muito o Trello. E a oitava parte é, se ainda está com dificuldade, ainda tá sentindo muita é, falta, de não estar conseguindo focar ou de não estar conseguindo avançar ali, eu apostaria em trabalhar com outras pessoas, trabalhar em grupo, estudar com outras pessoas. Às vezes você está num projeto da faculdade, às vezes está cursando ali algum curso que outras pessoas já até trabalham na área, e aí tu vai falar com a pessoa e vai ver que aquele problema que você está passando é um problema que outra pessoa já resolveu, e ela pode te dar alguma, sabe, metas diferentes, alguma coisa que você não tá vendo do jeito que você tá entendendo do jeito errado, e ela vai te passar do jeito certo. Então acaba que ela vai te alinhar. Inclusive, faça isso antes de começar determinadas metas, né? Sempre veja bem o que você vai começar, porque o nosso bem mais valioso é o tempo, né? E aqui o gerenciamento de tempo, justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E eu acho que vale ressaltar aqui que a melhor coisa que a gente tem que prezar é o equilíbrio. Então, não se matar, não tentar abraçar o mundo com o corpo, sabe? Ir de cabeça na coisa. Tenta entrar aos poucos, porque você vai ver que se você fazer meia hora durante um mês, depois uma hora no segundo mês, durante um ano, quantas horas tu não vai estar fazendo, né? Então, você tem que ver que isso é gerenciamento de tempo. Não se matar um dia ou outro. Eu sempre fui muito de fazer tudo num dia só. Isso me prejudicava muito mesmo. Aí quando você começa a ver que não vale a pena isso, que acaba com a saúde mental, física também, então vale a pena tu conseguir fazer o que eu tô dizendo aqui. E eu acho que a última coisa que eu podia falar é você, que eu já comentei aqui, que vale ressaltar muito, é você celebrar as pequenas vitórias. E aquelas vitórias de, pô, uma semana você conseguiu fazer tudo que você programou, você tendo essa conquista e você celebrando ela, vai mostrar pro seu cérebro, pô, terminei, né? Eu deixei ele ali, porque às vezes a gente é tão controlado pelos nossos pensamentos que tu vai acabar tendo uma quarta pessoa dentro de você falando, pô, deixei ele fazer as coisas e ele tá me recompensando, né? Que daí você vai tendo esses pensamentos assim que vai acabar melhorando e te dando mais agilidade, mais conforto na hora de for colocar mais metas e mais trabalho, porque às vezes você está realizando determinada coisa e chega algo mais importante, né? Aí você está realizando essa coisa importante, chega outra coisa importante. Então acaba que toda hora tudo vira importante, né? Então é, eu trabalhei num lugar que a gente falava que a gente trabalhava numa pastelaria, né? Eu trabalhava numa software house e a gente falava que a gente trabalhava numa pastelaria. E porque tudo era importante, né? Tudo era pra ontem. E, pô, é bom a gente tentar colocar certo no delimitar as tarefas e dar uma importância para aquilo, um grau de importância, porque é muito tenso você colocar como tudo como importante, porque senão tudo vai ter o mesmo grau de importância e você não vai realizar nada, né? E eu acho que é isso. Eu agradeço pela visualização e se você gostou, fico muito feliz. É isso.